Bom dia a todas e Podemos todos. iniciar, doutor. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a mais um webinar Papo com IAB, segundo Seminário Internacional da Comissão de Direito da Integração, presidida pela doutora Eliane Araújo, tendo como vice-presidente o doutor Sérgio Santana. Hoje trataremos dos desafios da integração regional latino-americana em tempos de retrocessos civilizatórios e crise humanitária. É importante aqueles que hoje nos escutam e nos veem pela sala Zoom e, posteriormente, inclusive, vão ter oportunidade de ver a integralidade desse nosso seminário no nosso canal do YouTube, enfim, posteriormente. Essa iniciativa da Comissão de Integração ela vem num momento muito apropriado, onde, enfim, nós estamos num processo de reconstrução das relações civilizatórias, especialmente no âmbito da América Latina, depois da crise sanitária que sofremos nos últimos 2 anos, enfim, um pouco mais de 2 anos, na verdade, que ainda estamos nela, enfim, ainda não conseguimos ultrapassar esse momento difícil da humanidade, e rever e discutir a possibilidade de alternativas que nos leve a integrar justamente regionalmente é fundamental. Especialmente para o Brasil, enfim, vocês, enfim, que aqui nos escutam, e certamente os palestrantes, todos profissionais de altíssima qualidade, renomados professores e doutores, trarão informações muito mais balizadas do que a minha. Enfim, mas o Brasil sempre com um desafio muito grande, né, de diálogo no âmbito latino-americano, enfim, não só pelos desafios da língua, mas também pelas políticas que adota, enfim, especialmente, né, o que vemos enfrentando nos últimos anos. Então, acho que o dia de hoje é um dia especial, né, enfim, para levarmos uma mensagem, enfim, podemos discutir com detalhes, enfim, as possibilidades e o estado da arte hoje dessa relação. Enfim, nós iniciamos aí o nosso primeiro painel com a palestra do professor Carlos Eduardo Martins, professor associado do IRIT, da PEP, UFRJ, pesquisador da Claxo. Enfim, a moderação do primeiro painel ficará ao cargo do vice-presidente, doutor Sérgio Santana, que também preside a Comissão de Direito Constitucional dos Estudos Advogados Brasileiros. Eu estou aqui falando para vocês direto da nossa subsede em Brasília. O Instituto tem procurado, enfim, estar presente em todos os estados nacionais, não só com sócios, mas também com representações físicas, e essa aqui, eu falo de vocês aqui, dessa felicidade de poder falar aqui de Brasília, enfim, demonstrando, né, a nossa capacidade integrativa nacional, não latino-americana, mas nossa capacidade de integração nacional. Então, passo a palavra agora do aberto, enfim, por aberto o seminário, enfim, desejo sucesso a todos os palestrantes, a todo dia de trabalho, e passo a palavra à doutora Eliane, com as palavras iniciais, enfim, de nossa abertura, e, na sequência, daremos início ao primeiro painel, cujo tema é a reorganização mundial na atual conjuntura geopolítica internacional. Muito obrigado. Doutora Eliane. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Meus cumprimentos ao senhor presidente Sidney Chances, e já agradecendo pelo apoio do IAB nessas iniciativas das comissões, e quiçá a nossa Comissão de Direito da Integração, que também vem atuando nessas temáticas que nós praticamos na nossa vida diária na academia e também dentro do cenário hora que vivenciamos. Gostaria também de cumprimentar o professor Carlos Eduardo, que é uma satisfação, eu sempre acompanho pela Claxo, mas hoje, de uma forma virtual, presencial, eu posso ter mais essa proximidade, e que esses laços cada vez mais se estreitem dentro das nossas propostas sobre a integração regional. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-presidente, doutor Sérgio Santana, que teve toda a iniciativa desse segundo seminário,
com muito afinco, buscou organizar essa atividade, e como nós trabalhamos de forma democrática e unida, a comissão ela vem galgando muitas produções dentro do tema América Latina. Também eu quero cumprimentar o professor Fernando Almeida, que sempre vem nos acompanhando, inclusive não só aqui no IAB, mas também nas redes intelectuais que nós participamos, e desejo, né, a todos os nossos ouvintes, né, que estão na nossa audição, que estão na visualização, as boas-vindas, e que seja um grande debate de muita relevância e que nós possamos somar nesta manhã, conforme o brilhantismo que sempre acompanha o professor Carlos Eduardo e que nós conhecemos. Então, eu dou aberta, né, esta atividade, né, pela Comissão de Direito da Integração, e que nós possamos, a partir daqui, nossas afinidades crescerem em prol da integração da nossa América Latina. Então, eu passo a palavra ao professor Carlos Eduardo. Muito obrigado, Eliane, pelas palavras carinhosas e generosas. Muito obrigado aos organizadores do seminário sobre integração latino-americana e ao convite, não é, para participar dessa conferência inaugural sobre a reorganização mundial na atual conjuntura geopolítica internacional. Meu agradecimento especial ao Sérgio Santana. Trata-se de um tema de grande relevância. A situação, eu não tenho dúvida que a situação política em que nós ainda nos encontramos no Brasil, ela está fortemente relacionada a um acúmulo de construção na direção de uma integração soberana que contrariou interesses dentro do nosso país e grandes interesses internacionais, né? Interesses vinculados ao imperialismo dos países centrais e aos seus sócios locais, que mantêm os países latino-americanos numa condição de dependência. Então, retomar a questão da integração, sobretudo quando vai se revelando que essa onda neoconservadora que tomou a América Latina a partir de meados dos anos 10 deste século, não tem nada a oferecer aos nossos povos, não lhe acena com nenhuma perspectiva de futuridade. Então, nesse momento onde os espaços políticos para a reorganização das demandas populares, da cidadania e para a reorganização da soberania dos nossos estados, nesse momento é absolutamente fundamental fazer uma reflexão mais profunda sobre o tema da integração latino-americana e como ela se insere no contexto internacional. Nós estamos vivendo, na minha opinião, uma transição no mundo de um padrão de acumulação neoliberal que foi hegemônico no mundo nos últimos 40 anos para um contexto que eu qualifico a partir das análises do sistema mundo e da própria teoria da dependência para uma situação de caos sistêmico. O que está ocorrendo no mundo é um profundo desgaste, um profundo declínio das estruturas dominantes que o dirigem, e isso está levando a uma situação de profunda desorganização mundial, uma situação
que, se por um lado abre oportunidades de construção, por outro lado também é uma situação muito ameaçadora, porque os interesses ainda prevalecentes passam a manejar cada vez mais o recurso da violência como uma forma de tentar garantir posições que estão ameaçadas. O padrão de acumulação neoliberal ele foi gestado nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, principalmente desde os Estados Unidos. Claro, ele teve também uma base forte na Grã-Bretanha, com a Margaret Thatcher, uma base forte na Alemanha, com o Helmut Kohl, mas foi a partir da adesão do Estado norte-americano ao neoliberalismo que, de fato, o neoliberalismo começou a se tornar um padrão de acumulação influente e determinante em termos internacionais. E a grande razão oculta, que pouco se fala, na verdade, dessa adesão da burguesia dos países centrais ao padrão neoliberal, a grande razão foi o objetivo de controlar a classe trabalhadora. O neoliberalismo ele foi imposto por essas burguesias exatamente para isso, porque o que se tinha, na verdade, eram anos e anos de acumulação de lutas de trabalhadores, anos e anos de acumulação do sindicalismo, de lutas sindicais, que se aproximavam também dos movimentos estudantis. Maio de 68 é um momento muito importante dessa aproximação entre estudantes e trabalhadores. Maio de 68 é um momento chave para se repensar o papel da universidade, uma universidade cuja função deve ser eminentemente democrática, popular, voltada para transformar os trabalhadores em trabalhadores intelectuais e, portanto, capazes de gerir empresas, Estado e a sociedade. Então, nessa transição dos 60 para os 70, vai se criando uma aproximação entre os movimentos sindicais e estudantes, o que está vinculado à Revolução Científico-Técnica, que redefine a visão da universidade como não mais um lugar para formar classes dominantes, estritamente, mas para formar também trabalhadores que podem, então, passar a ter expectativas de gestão e de compartilhamento da direção da sociedade. Obviamente que isso, para a sociedade capitalista, implicou uma ameaça extremamente significativa. A Revolução Científico-Técnica colocava em cena um contexto onde a produtividade passava a se vincular ao aumento do valor da força de trabalho, que está, portanto, associado exatamente ao aumento do seu tempo de formação, ao acesso sem limites à educação, uma educação que não é apenas vinculada ao exercício do trabalho manual, mas uma educação para a cidadania. Então, obviamente que isso implicou em lutas sociais que pressionaram negativamente as taxas de lucro. E o objetivo da transição para o neoliberalismo foi exatamente o de deslocar a acumulação do setor produtivo para o setor financeiro, através da geração de capital fictício, através da elevação do desemprego, não pagar aos trabalhadores o valor da sua força de trabalho, mas pagar abaixo dele. Então, começou a se generalizar no mundo
uma característica que era específica da periferia, que era a superexploração da força de trabalho. A superexploração começou a chegar também nos países centrais. O neoliberalismo usou duas alavancas para rebaixar as prerrogativas da classe trabalhadora frente ao capital. Uma é essa prerrogativa, que é a da financiarização. E aí passou a se desenvolver uma dívida pública nos países centrais que não teve nada a ver com a dívida pública keynesiana, que era uma dívida pública voltada para o pleno emprego, que era uma dívida pública voltada para o crescimento econômico. Essa dívida pública era o contrário. Ela buscava retirar o capital do circuito produtivo e deslocar para a superestrutura política, para o Estado, numa engrenagem aonde se criava capital fictício através de juros que eram juros significativamente acima das taxas de crescimento econômico. E o outro mecanismo era a deslocalização produtiva. Pela deslocalização produtiva, o capital dos países centrais substituía a força de trabalho mais cara dos centros pela força de trabalho da periferia, que passava, então, graças à abertura comercial generalizada, que começou a se impulsionar, passava, então, a produzir mercadorias para o mercado dos próprios países centrais. Uma grande expressão disso é o México. O México passou a ser, por exemplo, um país fortemente superavitário com os Estados Unidos. Passou a ser o terceiro superávit mundial com os Estados Unidos. Não porque a economia mexicana passou a gerar tecnologia própria, mas porque o México passou a ser alvo de uma deslocalização produtiva que levou as maquiladoras a simplesmente usarem a força de trabalho mexicana para produzirem mercadorias dirigidas aos Estados Unidos, substituindo a força de trabalho estadunidense. E, com isso, os salários da periferia e da semi-periferia passaram a se tornar uma âncora reguladora do salário dos países centrais, puxando eles para baixo. Uma expressão disso, por exemplo, foi a curva de produtividade em relação à curva de salários nos Estados Unidos. Enquanto entre os anos 50 e os anos 70, a curva de produtividade e a curva de salários mais ou menos se igualou, dos anos 80 a 2020, a curva de produtividade foi 6 vezes maior do que a curva de salário. A desigualdade passou a se elevar nos Estados Unidos de maneira extraordinariamente alta. Só que o neoliberalismo criou um problema de médio e longo prazo. O problema de médio e longo prazo é que o neoliberalismo enfraquecia a base produtiva da acumulação dos países centrais, enfraquecia a base produtiva desse eixo atlantista imperialista que comandava e comanda ainda, em grande parte, a economia mundial. Então, a economia norte-americana, por exemplo, ao se apoiar na sobrevalorização do dólar, que se tornou uma das principais formas de criação de riqueza fictícia, essa economia passou, evidentemente, a ter déficits comerciais crescentes. Essa economia passou a ter uma deterioração do seu poder tecnológico relativo frente a outras economias. Passou a ocorrer também uma fratura na burguesia dos países centrais, entre uma burguesia transnacionalizada, que se beneficiava dessa deslocalização de capital para países periféricos ou semi-periféricos, e a burguesia de base nacional, que não tinha essa mesma capacidade de mobilidade e era destruída pelo deslocamento da dinâmica produtiva para fora dos países centrais. Tudo isso
ao longo do tempo, ao longo de 30, 40 anos, começou a gerar contradições crescentes nos países centrais. Não é? Uma contradição que surgiu passou a ser o desenvolvimento de uma perspectiva política neofascista. Uma perspectiva de política neofascista que passou justamente a ter como base essa burguesia nacional, sem a mesma capacidade de internacionalização que era espremida por esse movimento de deslocalização produtiva. Essa burguesia, então, ela passou a manejar um ideal de unidade nacional, tomando como referência a raça, tomando como referência, não é, a identidade, uma suposta identidade nacional pretérita. Não é? A raça, então, passa a ser definida aí de maneira abrangente para referir-se a um espírito. Não é? Hoje, boa parte da direita dos países centrais está manejando a chamada teoria do replacement, né? Onde eles atribuem os problemas nacionais à imigração, né? Usam o trabalhador imigrante como bode expiatório para criar um movimento de unidade nacional, a partir do qual, não é, se busca utilizar, não é, a violência, não é, do Estado contra esses imigrantes e a violência do Estado contra a própria democracia, uma vez que a classe trabalhadora desses países, em função do processo de migração que a própria globalização impulsionou, uma vez que a classe trabalhadora desses países começam a estar cada vez mais multiculturalizadas, cada vez mais diversificadas, e esses grupos que pretendem manter suas prerrogativas se sentem vulneráveis, cada vez mais vulneráveis, diante de uma classe trabalhadora que é cada vez mais complexa. Não é? Então, surge uma reação que passa, inclusive, a ter a adesão, depois dessa burguesia mais transnacionalizada, inclusive porque, não é, essa burguesia mais transnacionalizada ela depende do apoio do Estado para formar parte dos seus lucros. E, na medida em que esse movimento neoliberal vai levando a abertura de espaços para fortalecimento de estados rivais, como a China, essa própria burguesia mais transnacionalizada, que fazia lucros privados com esse movimento de deslocalização, ela vai ficando muito mais insegura sobre as suas potencialidades de manter esse padrão de lucratividade no médio e longo prazo. A China, hoje, já é um Estado muito diferente do que era no início dos anos 80. A China se tornou a grande beneficiária, na verdade, das vulnerabilidades competitivas trazidas por esse padrão neoliberal para os países centrais. Por quê? Porque a China manteve uma estratégia de soberania nacional e, ao mesmo tempo, buscou aproveitar esses espaços competitivos que o neoliberalismo permitia. Por exemplo, não é? O facilitamento das exportações aos Estados Unidos e à Europa em função de que a sobrevalorização monetária subsidiava as importações para esses países. Então, a China, quando, não é, os Estados Unidos, tentando controlar essas contradições, impõe a força do seu poder político sobre a Alemanha e o Japão, obrigando esses países a sobrevalorizar suas moedas também, para esterilizar
os saldos comerciais que estavam alcançando, a China faz o movimento oposto. A China desvaloriza o renminbi e estabelece uma paridade fixa com o dólar e passa, então, a tomar para si o mercado norte-americano, sendo a China, evidentemente, um estado muito distinto do que é a Alemanha e o Japão, que são estados ocupados pelo poder militar norte-americano, estados que foram derrotados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e ocupados. A China é completamente diferente, a China é um estado vitorioso e um estado com mais de 1 bilhão de pessoas. Não é? A China passou a desenvolver, não é, um projeto de desenvolvimento, um projeto de estruturação tecnológica, um sistema de inovação próprio, onde o Estado se dedicou a áreas centrais vinculadas ao investimento e, ao mesmo tempo, a China buscou criar o que se chamou de socialismo de mercado, onde o Estado, se por um lado garantia presença em setores chaves, onde o Estado impulsionava o investimento, por outro lado, a China buscou sair do socialismo burocrático soviético, que marcou a experiência soviética, dos anos 20 aos anos 80. A China buscou não estender o Estado para o conjunto da economia, sobretudo a partir dos anos 80 e 90. A China busca manter o Estado em setores estratégicos. Por outro lado, a China desenvolve um conjunto de empresas que são chamadas empresas comunitárias, que são empresas que não são nem estatais nem privadas e que foram um dos eixos mais dinâmicos do desenvolvimento chinês. E a China buscou usar a pressão do mercado como um fator de atuação sobre essas empresas, nem privadas, nem estatais, buscou usar a pressão do mercado, dos preços, como um fator de atualização da gestão, como um fator de constante pressão para a renovação de investimentos. E, ao mesmo tempo, a China abriu um espaço para joint ventures com empresas transnacionais, aproveitando, então, essa possibilidade de exportar para os Estados Unidos. A China passou a usar essa articulação com os joint ventures, mas sob forte controle do Estado chinês, onde a transferência de tecnologia era uma contrapartida necessária. Então, a China foi a grande beneficiária, dessas vulnerabilidades que o neoliberalismo abriu para os países centrais e, sobretudo, a partir do governo Trump, os Estados Unidos busca romper com o neoliberalismo. Os Estados Unidos busca romper com o neoliberalismo, criando um imperialismo político, um imperialismo que pretende submeter o mercado mundial à força política do Estado norte-americano. Já não se trata mais de aceitar a dinâmica do mercado mundial com uma autonomia razoável, se trata de, cada vez mais, tentar submeter essa dinâmica ao poder político do Estado norte-americano. E, por isso, o Trump inicia uma guerra comercial contra a China, rompendo com as prerrogativas neoliberais. Por isso, o Trump rompe com os acordos multilaterais. Por isso, o Trump rompe com a Organização Mundial do Comércio. Por isso, o Trump busca impulsionar um
crescente conjunto de sanções contra a Rússia. Não é? Para os Estados Unidos, 3 eram os grandes inimigos. Quem eram os inimigos? China, Rússia e o nacionalismo soberano. Esses eram os 3 grandes inimigos. Rússia, uma forte inimiga, sobretudo porque a Rússia é a ponte para a formação da Eurásia, que é o grande terror dos estrategistas norte-americanos. O grande terror dos estrategistas norte-americanos é que a Europa possa se vincular a essa dinâmica produtiva que vem se expandindo para a economia mundial desde a China. Inclusive porque a Rússia é uma porta natural de aproximação, pela questão do suprimento de gás, não é? Pela questão do suprimento de combustível para a economia europeia e pelo fato de que os Estados Unidos, cada vez mais, oferece nada à Europa. Os Estados Unidos não têm mais a função estruturante sobre a Europa que ele teve no pós-guerra, com alto preço da perda da soberania militar e de grande parte da soberania política europeia. Não é? Mas, pelo menos, os Estados Unidos entregou um pacote keynesiano de desenvolvimento para a Europa. Agora, nem isso. Então, a hegemonia norte-americana no mundo ela depende de uma Europa fraca, depende de uma Europa tutelada, depende de uma Europa que se transforma numa ilha dos Estados Unidos e não num grande espaço continental articulado por terra à Ásia. Não é? E é isso que a China começou a mobilizar, sobretudo a partir da crise de 2008. De 1994 até 2008, a China se articulou muito fortemente à economia norte-americana. O crescimento chinês esteve muito impulsionado pelas exportações. As exportações saíram de um patamar de cerca de 10% do PIB da economia chinesa para algo em torno de 40% do PIB. A China se tornou a principal detentora de títulos da dívida pública dos Estados Unidos, porque ela passou a sustentar o dólar, na medida em que usava parte do saldo comercial que tinha com os Estados Unidos para comprar títulos da dívida pública norte-americana. Só que o crescimento da economia chinesa era tão alto que a China podia fazer esse duplo movimento. A China podia sustentar os déficits da economia norte-americana e podia cuidar da sua própria expansão. Gerando taxas de crescimento altíssimas. Mas esse alto índice de exportações acabou também gerando um alto índice de desigualdade na economia chinesa. Quando a economia norte-americana entra em crise em 2008 e o tamanho da crise mostra uma repercussão financeira extraordinariamente alta, a China muda a sua relação com a economia norte-americana. A China congela os títulos da dívida pública que tinha nos Estados Unidos, no patamar em que estava, e a China percebe que a vinculação com a economia norte-americana poderia ser um grande problema para a sua economia, porque poderia ser um fator de transmissão de crises externas para a economia chinesa. Portanto, em função da crise de 2008, o que a China faz é um investimento de 10% do PIB para alavancar o mercado interno e impedir que a crise de 2008 afetasse a ela. A China se desvincula em grande parte do mercado norte-americano, isso implica uma queda da sua taxa de crescimento, mas também uma preocupação cada vez maior da China com o problema da desigualdade e, portanto, uma necessidade de cuidar do mercado interno, uma necessidade de cuidar da elevação dos padrões de consumo interno, e a China também passa a buscar, a partir daí, com muito mais ênfase, a relação com economias deprimidas e que tinham alta capacidade de desenvolvimento
a curto, a médio e longo prazo, que são as economias do terceiro mundo. A China passa a desenvolver aí 2 grandes projetos, o projeto da Eurásia e o projeto do Sul Global, não é? Através do BRICS. O projeto Eurásia está vinculado à nova Rota da Seda. Não é? Então, esse é outro inimigo que os Estados Unidos vai ter. Não é? Eu mencionei, não é, que os Estados Unidos tinha, não é, como inimigo a China e a Rússia, por conta da questão da Eurásia, e os Estados Unidos tinham como outro grande inimigo o nacionalismo soberano, que é justamente uma outra perna da expansão política chinesa, sobretudo a partir da crise de 2008, quando os BRICS vão se tornar um grupo sistemático com reuniões anuais, com pretensões de mudança da arquitetura financeira internacional, com criação de uma arquitetura financeira internacional própria e com a capacidade de dar voz internacional a países que não tinham maior expressão e maior escuta na arena internacional. Então, quando ocorre no Brasil o encontro de Fortaleza, na Carta de Fortaleza, o Brasil coloca em pé de igualdade, se coloca em pé de igualdade com as grandes potências para falar sobre questões de segurança internacional. A Carta de Fortaleza do BRICS diz o seguinte, que a segurança é um bem público coletivo e que nenhum país pode aumentar a sua segurança em detrimento dos outros. Não é? É um princípio extremamente radical que é colocado. E os Estados Unidos, da mesma forma que nada tem a oferecer à Europa em termos de desenvolvimento, nada tem a oferecer à América Latina em termos de desenvolvimento. Não é? O neoliberalismo, sobretudo na década de 10, começa a fazer água, porque seus principais suportes, que são o aumento dos fluxos internacionais de capitais e o aumento do comércio internacional, esses suportes começam a perder força. E os países dependentes, que são países que estão submetidos a alto nível de descapitalização por pagamento de juros internacionais e por remessa de lucros, esses países, dentro do modelo neoliberal, só podem funcionar com estabilidade se receberem continuamente novos fluxos de capitais, pois isso deixou de acontecer. Né? E a América Latina passou a entrar numa situação de crise. Né? Essa situação de crise, né, levava a uma aproximação cada vez maior, evidentemente, com o eixo geopolítico vinculado à China, à Rússia. Não é? A Rússia passava a ser um poder militar importante para a América Latina, com capacidade de dissuasão de intervenções militares imperialistas sobre a região. A Venezuela só não sofreu uma intervenção militar patrocinada pelos Estados Unidos ou liderada diretamente por ele por causa dos acordos militares da Venezuela com a Rússia, que complicavam enormemente a solução por essa via. Não é? Então, a tendência natural era de aproximação cada vez maior dos nossos países com esse eixo geopolítico, que era um eixo que abria mercados, que proporcionava investimentos, que proporcionava acordos de cooperação bilaterais vantajosos. E aí, claro, vem a iniciativa, já no governo Obama, de estruturar golpes de Estados na região. Golpes de Estados, guerras híbridas, golpe em Honduras, golpe no Paraguai, golpe no Brasil, golpe na Bolívia, para desmontar o nosso processo de integração que estava nos vinculando a esse novo eixo geopolítico. E, de fato, o processo de integração que nós tínhamos foi profundamente destruído.
E, lamentavelmente, também, esse processo de integração foi menos institucionalizado que poderia ser durante esse período de onda de esquerda e centro-esquerda na região. Nós sabemos que o Banco do Sul nunca saiu do papel, não é? A Unasul foi uma beleza em termos de documento, declarações, conferências, mas não funcionou. Não funcionou efetivamente como poderia. Não é? Nós sabemos, por exemplo, né, que a integração também tem que se dar no plano cultural, porque a cultura é política. É inaceitável, por exemplo, que um país como o Brasil tenha permanecido durante os 14 anos de governo de centro-esquerda com o monopólio midiático, o mesmo monopólio midiático que se articulou com o golpe militar de 64. Não é? E isso é inaceitável. Não é? Então, evidentemente que a direita conseguiu cortar esse processo de acumulação popular, porque esse processo de acumulação popular apresentou suas ambiguidades, apresentou suas fragilidades. É inaceitável que o Brasil seja o único país da América do Sul que não tem uma justiça de transição. Até o Paraguai teve. Até o Paraguai teve. O Chile teve. A Argentina, o Uruguai, todo mundo teve. Só o Brasil não teve. Não é? Baseado na vã esperança de que o tempo resolveria as feridas. Como se o poder pudesse ser resolvido com o tempo, como se o poder não tivesse uma dinâmica endógena expansiva. Então, nós temos que, nessa conjuntura que está se abrindo de reorganização, nós temos que repensar as nossas estratégias, porque se agora estão se abrindo algumas possibilidades, os inimigos dela se apresentarão posteriormente. Então, nós temos um cenário, né, onde o poder norte-americano, né, está assumindo um imperialismo político crescente. Isso, no governo Biden, não está se desestruturando. O governo Biden apenas conseguiu vincular esse imperialismo político a uma coalizão multilateral que o Trump não conseguiria fazer, em função do unilateralismo, em função da dinâmica neofascista que permeia a liderança do Trump e que não é consenso entre a grande burguesia internacional. Mas o Biden mantém o mesmo imperialismo político. A ação da OTAN que levou à guerra na Ucrânia é a expressão disso. O fim dessa coalizão neoliberal que dirigiu o mundo, ela é flagrante, inclusive na expressão como essa própria coalizão neoliberal se nomeia. Essa coalizão neoliberal se nomeava o fim da história, se nomeava a globalização, agora ela já se nomeia o Ocidente. Ela é apenas o Ocidente. Não é? Em um Ocidente cheio de problemas internos. Né? Um Ocidente com dependência, um Ocidente com história de colonialismo, um Ocidente com história de escravidão. Não é? E está nítida, não é? A divisão do mundo na tentativa de impor sanções contra a Rússia. A Ásia praticamente inteira não aceitou sanções contra a Rússia, uma parte significativa da África também não, e na América Latina a hegemonia americana é muito débil em termos de sustentabilidade. Então, são essas minhas palavras iniciais para descortinar um pouco o panorama internacional que nós estamos vivenciando. É um panorama de declínio do poder norte-americano. O poder norte-americano está cada vez mais numa contenda entre forças neofascistas e forças liberais, mas as próprias forças liberais
não conseguem renovar o projeto de poder norte-americano, não conseguem restabelecer esse keynesianismo dos anos 50, 60 e 70, exatamente porque esse keynesianismo dos anos 50, 60 e 70 dá poder aos trabalhadores, e a burguesia não quer voltar a isso, portanto, eles têm uma enorme dificuldade para proceder à chamada desglobalização. Isso está levando à explosão de taxas inflacionárias no mundo, a resistências internas fortíssimas nos Estados Unidos para um programa de desenvolvimento forte, e, do ponto de vista internacional, o governo Biden mantém o imperialismo político do Trump, mantém as sanções, mantém uma economia de chantagem, mantém uma política internacional de chantagem, punindo a terceiros países que possam ter relações com os inimigos diretos dos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, do que está se fazendo com a Rússia, né? Se está imaginando sanções contra países que mantiverem comércio com a Rússia, e o próprio consenso neoliberal é jogado no lixo pelo Biden quando o governo Biden articula uma coalizão para roubar as reservas russas depositadas no Banco Central norte-americano, roubar 600 bilhões de dólares para excluir a Rússia do sistema SWIFT, né? Isso gera uma insegurança sobre o mercado internacional absolutamente brutal, porque nenhum país mais pode ter segurança sobre suas reservas depositadas em bancos internacionais. Então, o Biden mantém o imperialismo político do Trump com uma cara mais boazinha, com uma cara mais pretensamente liberal, né? Mas estamos vendo o quanto é frágil, né, essa cara liberal renovadora do Biden, que não consegue nem mesmo fazer uma cúpula das Américas, convidando, por iniciativa própria, todos os países da América Latina. Né? A cúpula das Américas chamou a Espanha, que não faz parte das Américas, é a cúpula das potências colonialistas e imperialistas, e está sendo ameaçado de desmoralização, porque o López Obrador diz que não vai, se Nicarágua, Venezuela e Cuba não forem chamadas, Evo Morales diz que não vai, Alberto Fernandes ameaça não ir, e o Bolsonaro, pelas razões neofascistas de colisão com o liberalismo, também está ameaçando não ir, então está arriscado a cúpula ser um enorme fracasso. Enfim, são minhas palavras iniciais aí. Muito obrigada, professor Carlos Eduardo Martins, com todas as narrativas aqui apresentadas dentro desse cenário da geopolítica internacional, os desafios que nós temos, grandes desafios aí pela frente, mas de uma forma muito objetiva e pedagógica, a sua exposição nos esclareceu de forma direta a realidade de todos esses fatos, né? Não só o desenvolvimento histórico precário, né, que ora nós nos encontramos. Inicialmente, eu me omiti aqui da apresentação do Dr. Sérgio Santana, que é o coordenador que está presidindo essa mesa, e eu quero aqui pedir as minhas escusas. E o Dr. Sérgio Santana, ele é presidente da Comissão de Direito Constitucional, ele é vice-presidente da nossa Comissão de Direito da Integração, é autor de vários livros, né, doutor em ciência política também, e é docente, e faz parte de várias redes dentro da América Latina e fora dela, sempre nessa temática, com esse recorte da integração regional. Então, eu quero passar a palavra ao coordenador que preside, né, esse primeiro painel, para que tome os trabalhos e dê continuidade e também os questionamentos e observações que aprouver. Doutor Sérgio Santana. Bom dia a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, saudar o nosso presidente Sidney. Tenho certeza que teremos aí um excelente mandato com várias atividades, e esse é o primeiro na Comissão de Direito à Integração, o primeiro de muitos. Saudar a nossa presidente Eliane, que é a grande condutora da nossa comissão, né? Então, seguimos aí a orientação da nossa
querida presidenta. Saudar o Fernando Almeida, nosso parceiro, né? Coordenador lá do curso de RI da Universidade Federal Fluminense, também um parceiro de todas essas redes e atuações que nós temos tido, não só no Brasil, mas também em vários países da América Latina, né? Várias viagens, vários estudos, livros, né? Enfim, né? Todo o desenvolvimento de um trabalho que tem também nesse evento o processo de continuidade. E saudar o meu querido amigo botafoguense, acima de tudo, né? O Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo, para você ver, Cadu, eu tinha separado um evento para você ano que vem, envolvendo justamente a área que ele comanda, que ele coordena, que é o Laboratório de Hegemonia e Contra-Hegemonia, de Estudos de Hegemonia e Contra-Hegemonia da UFRJ, e até chamando o Jabur também, né? O Elias Jabur, que faz parte também do nosso grupo de WhatsApp, para debater Estados Unidos, China, mas essa era uma ideia para o ano que vem. E aí eu entrei em contato com o Carlos Eduardo pedindo o contato do Fiore, e o Fiore, graças a Deus, não está com Covid, mas ainda está muito adoentado e não pôde participar do nosso evento. Ele também já está convidado para eventos futuros. E o Carlos prontamente, quer dizer, a gente que às vezes fica um pouco decepcionado, né, na academia, com uma série de situações que muitas vezes até pode revelar uma disputa de egos, né? O Carlos, na mesma hora, no final de semana, ele está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado. Ele não está aqui no Rio, ele está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado. Então, ele não. Eu entro aí, a gente participa do evento, né? Então, queria agradecer muitíssimo o Carlos por estar aí participando. É um grande professor intelectual, né? Vários livros, né? Então, para nós é uma honra ter o Carlos aqui no nosso evento. O Carlos, eu vou fazer... Você fez um balanço assim, muito amplo, né, da economia, da política, né? Realmente foi extremamente interessante toda a sua abordagem. E, para complementar, eu gostaria de fazer algumas intervenções. A Carolina Pacheco, né? Seja bem-vinda, Carolina, ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Ela é aluna da pós-graduação da PUC. Ela colocou 2 perguntas aqui, e aí eu vou pedir para você anotar, porque eu vou fazer 3. Então, com essas 5, eu vou passar a bola para você, você vai fazer a sua exposição, 15 minutos, e aí a gente conclui. Tá? A Carolina fala o seguinte: professor Carlos, como o senhor analisa nossa atual relação de comércio com a China, após os recentes episódios de desentendimentos com o filho do nosso atual presidente? Em seu ponto de vista, quem sofrerá consequências? E depois ela pergunta: ainda em tempo, a xenofobia agravada pela pandemia que vivemos pode afetar negativamente de maneira significativa as relações de comércio, não só da China, como também do Brasil, dado os nossos números de mortes, questões vacinais e, principalmente, a postura presidencial. Ou seja, ela faz uma indagação sobre essa questão da xenofobia, né? Até que ponto tem consequências, inclusive, com essa questão relacionada à atividade de comércio, com a China e com outros países. E eu vou complementar, pegando justamente, né, essa análise de a reorganização, né, da maneira como você colocou, para colocar 3 pontos. Primeiro seria o seguinte: a atual conjuntura econômica mundial, ela, além de sofrer os efeitos econômicos da crise financeira iniciada nos Estados Unidos, setembro de 2008, setor imobiliário, tendo sido acentuada pela Covid-19, né, porque ela não tinha sido solucionada, né? A Covid pega os efeitos ainda da crise de setembro de 2008. Quer dizer, como você percebe, neste quadro econômico complexo, esta aventura da OTAN, através dos Estados Unidos, né, comandada pelos Estados Unidos, com a estratégia de sua ampliação através da Ucrânia, né, e agora também aí forçando aí unilateralmente, né, a entrada da Suécia e da Finlândia, sabendo que isso estaria criando um conflito com a Rússia. Ou seja, nós temos agora um quadro agravado por uma crise com a Rússia, que você falou, né, colocou esse tema,
mas eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa provocação, né? O que os Estados Unidos está buscando com tudo isso, né? Um terceiro ponto, aliás, um segundo ponto meu, né, que seria o quarto, seria o hegemon Estados Unidos está cada vez mais agressivo face ao avanço econômico da China. Isso é inegável. A estratégia da guerra na Ucrânia tenta atingir e botar pressão sobre a China. Esse é o grande objetivo. E sua estratégia de expansão mundial com destaque para a Rota da Seda, que você, inclusive, mencionou. Como você percebe o movimento dos Estados Unidos em relação à América Latina neste contexto de reorganização mundial? E, de certa forma, você falou sobre isso, inclusive a China tinha avançado bastante naquele período dos governos de centro-esquerda, né, que possibilitou uma atuação sul-sul mais integrada, mas dentro desse processo que você mesmo falou, né, dos golpes, né, das guerras híbridas, né, como o lawfare, etc., etc., nós tivemos aí uma mudança de rumo, né? Então, como é que você vê a possibilidade da América Latina, né, principalmente da América do Sul, nesse quadro de agressividade dos Estados Unidos como um hegemon, querendo retomar as suas áreas de influência? E, finalmente, last but not least, a estratégia de ampliação dos BRICS, que também você falou, né? Eu escrevi tudo isso antes de você falar e está sendo legal, porque você já iniciou esse papo, né? Essa questão, essa análise. A estratégia de ampliação dos BRICS é a resposta sul-sul para a agressividade dos Estados Unidos e a total submissão da Europa aos interesses estadunidenses. Quer dizer, você acha que essa proposta aí que a própria China está lançando, né, que nós já sabíamos que, de algum momento, e a possibilidade de ampliação dos BRICS, desde o ingresso da África do Sul, ela era algo concreto, passível de ser concluída, né? E foi interrompida justamente por esse processo de guerras híbridas, de pressão, né? Governo da Índia também, e outras questões que foram acontecendo nesse contexto. Ou seja, será que a ampliação dos BRICS como estratégia sul-sul seria uma resposta a essa situação atual em que nós temos a agressividade dos Estados Unidos e, infelizmente, a omissão, né, a submissão, a falta de ação, a falta de liderança, como você já destacou, e que é uma grande decepção dos países europeus? Quer dizer, queria que você concluísse abordando um pouco esses pontos. Seria basicamente isso, e mais uma vez, né, agradecendo a sua presença, agradecendo também e elogiando todas essas questões que você colocou, que fazem parte de um processo de reflexão necessário. Esse evento ele não foi colocado como um evento do bicentenário da independência, mas eu acho que é um evento importante porque, como nós sabemos, né, os bicentenários dos países da América do Sul, né, eles são muito próximos, né, uma sequência de bicentenários, né, e eu acho que é um momento em que há a necessidade de uma reflexão até em relação a essa conjuntura geopolítica, como ela está se dando, né? Então, Cadu, a palavra é sua, vou te dar uns 15 minutos, porque depois a gente vai fazer a conclusão, vou passar a palavra para a Eliane, para o nosso presidente Sidney, para concluir esse primeiro painel, e agradecendo aí a presença de todos. Maravilha, Sérgio. Muito obrigado aí, né, pelas questões fundamentais, e também aí a Carolina colocando, não é, temas muito importantes. Vou começar pelas tuas questões, Sérgio. Eu acho que os Estados Unidos, não é, ele tentou, por todos os meios, impedir a construção do Nord Stream 2, não é, que ampliava o aporte de gás, a exportação de gás russo para a economia europeia, né, sobretudo, não é, para a Alemanha, também, não é, Hungria, não é, Holanda, não é? Então, os Estados Unidos fez tudo, não é, para impedir que esse gasoduto fosse construído. Ameaçou com sanções as empresas, isso vem desde o governo Obama, e
como os Estados Unidos não tinha nenhum argumento econômico para impedir a construção desse gasoduto, a alternativa foi criar uma pressão político-militar sobre a Rússia tal que precipitou uma situação de guerra. Se nós olharmos os dados do CIPRI, não é? Que é, não é, o organismo que faz o mapeamento dos gastos em defesa, os gastos em defesa no mundo, nós vamos ver, por exemplo, que a Ucrânia aumentou seus gastos militares depois do golpe em 120%, enquanto que a Rússia manteve, durante a década de 10 inteira, praticamente os mesmos gastos militares, houve apenas uma variação de 11%. Então, é evidente, né, que após o golpe de 2014 na Ucrânia, houve uma política de armamento, de armamentismo na Ucrânia, colocando pressão sobre a fronteira russa. Muito se fala de um suposto imperialismo russo, que haveria um imperialismo russo, que seria uma briga de dois países imperialistas. Se nós olharmos, por exemplo, primeiro os gastos militares. Eu pego os gastos militares da Rússia, compara com os dos Estados Unidos, não tem comparação, né? Os gastos militares da Rússia são equivalentes a 60 bilhões de dólares. Eles são equivalentes a 850 bilhões de dólares. E agora, a Ucrânia, com essa ajuda de 54 bilhões, passou a ter um orçamento militar equivalente ao da Rússia, né? Passou a ter uma ajuda militar que torna os gastos em seu benefício, equivalentes aos gastos russos. Se nós olharmos, por exemplo, as bases militares russas, onde é que elas estão no mundo? Elas estão basicamente cercando seu território, estão na região da antiga União Soviética. São bases militares defensivas e bases militares que visam garantir o acesso russo aos mares. Basicamente isso. Né? Se você pega as bases militares dos Estados Unidos, elas estão espalhadas em todo o mundo. Os Estados Unidos é um país ultramarino nas suas bases militares, enquanto que a Rússia, basicamente, coloca suas bases militares em regiões que garantem a sua defesa ou sua conexão com o mundo pela via marítima. Você pega os investimentos russos, né? Outra característica do imperialismo são investimentos estrangeiros importantes. Os investimentos estrangeiros russos, eles estão basicamente voltados para fazer a conexão da Rússia com a economia europeia. Então, ninguém pode imaginar que a Rússia esteja exercendo, por exemplo, um imperialismo contra a Alemanha, um imperialismo contra a Holanda, não é? Um imperialismo contra a França. Não é? Então, são basicamente investimentos públicos, de empresas públicas, não é? Nessa direção, e outros investimentos são investimentos financeiros da oligarquia russa para fugir aos impostos. São investimentos em ilhas europeias, que são paraísos fiscais, e investimentos com uma dupla face. Eles vêm, não é, para essas ilhas e voltam. Não é? São basicamente para escapar de tributação. Não é? Então, não é, o que eu vejo nessa situação da OTAN é basicamente, não é, uma política norte-americana para criar um conflito militar entre Rússia e Europa para impedir o desenvolvimento econômico da Eurásia, que estava se estabelecendo de maneira natural. A guerra é um objetivo dos Estados Unidos. A guerra é um objetivo dos Estados Unidos, um objetivo de Estado, para impedir o desenvolvimento da Eurásia enquanto região econômica,
e é um objetivo, evidentemente, do complexo industrial militar norte-americano por razões mais específicas. Em relação, não é, à América Latina, bom, e só complementando em relação à OTAN, quer dizer, os Estados Unidos bota mais pressão, convidando Suécia, Finlândia, enfim, tudo isso que nós sabemos. Em relação à América Latina, não é, os Estados Unidos tem uma ambiguidade, né? O governo Biden tem uma ambiguidade, porque, de um lado, o governo Biden é um governo dirigido pelos liberais, e os liberais são uma parte da burguesia norte-americana, a burguesia hegemônica, a burguesia mainstream, que não quer o fascismo como primeira alternativa. Eles não querem o fascismo como primeira alternativa, por quê? Porque o fascismo cria um monopólio político que é capaz de rivalizar com os monopólios empresariais. E isso implica um custo para essas empresas, um custo de influência, não é? Que passa a ser cobrado por esses monopólios políticos. Por isso que gente como Fernando Henrique Cardoso, não é? Que é contra um movimento nacionalista e popular mais forte, não é? Se coloca contra o capitalismo de Estado. Não? O Fernando Henrique Cardoso se coloca contra o capitalismo de Estado de todos os matizes. Não é? Um capitalismo de Estado mais popular, de base mais popular, mas também o capitalismo de Estado da ditadura militar. Então, os liberais não querem nem um movimento nacional que crie um Estado, né, soberano, com forte sustentação popular e que contrarie os interesses das suas empresas, mas também não querem um grupelho fascista corrupto usando o Estado como fonte de enriquecimento próprio, inclusive a partir dele fortalecendo sua própria burguesia, como o Bolsonaro faz, por exemplo, priorizando o SBT em relação à Globo, ameaçando caçar a concessão da Globo, como o Bolsonaro faz, priorizando as empresas midiáticas do Edir Macedo. Né? Se trata, né, de uma burguesia tutelada por um poder político. Eles não querem isso. Né? Então, eles ficam entre esses dois extremos. Mas também eles não batem demais no Bolsonaro e na extrema-direita, porque a extrema-direita pode ser útil a eles, como foi em 2016, como foi em 2018. Né? Claro que depois eles querem controlar a autonomia dessa extrema-direita, o que é o problema que nem sempre é possível. Às vezes isso cresce demais, né? E essa gente passa a agir por conta própria. Não é? O caso, por exemplo, do Raj Machashi na Alemanha, né? Que foi o banqueiro que apresentou Hitler à classe dominante alemã, não é? Que respaldou Hitler na classe dominante alemã e que foi ministro da Economia, foi presidente do Banco Central, mas quando começou a se colocar contra o programa de gastos militares desenfreados, por razão inflacionária, o Schacht caiu em desgraça e acabou preso no campo de concentração, acusado de articular um atentado contra o Hitler. Então, a relação dos liberais com os fascistas é ambígua e eles não atacam na raiz o Bolsonaro, tanto é que o Bolsonaro está sendo convidado para a Copa das Américas, não é? No leque dos autoritários, não é? Entra na Nicarágua, entra a Venezuela, entra a Cuba, mas o fascismo bolsonarista não entra, por mais ameaçador, inclusive, que seja para a própria estratégia política do governo Biden, porque o Bolsonaro se mete na política interna dos Estados Unidos, apoia um grupo, etc., etc., o que, não é? A esquerda latino-americana é muito mais reservada em relação a isso. Não é? Então, há nesse momento, digamos assim, um certo movimento de endosso
a legitimidade das eleições, há, nesse momento, um endosso a que os fascistas sejam colocados dentro da competição eleitoral, mas não nos iludamos, né? Esse mesmo grupo que quer botar agora, né, o fascismo dentro da gaiola pode querer amanhã tirar, não é? Se o movimento popular passar a ganhar voz própria, referência própria e contrariar certos interesses. O que eles querem é um Lula subordinado a uma coalizão liberal, né? Subordinado ao entulho legislativo, né? O entulho legal do golpe de 2016, subordinado à emenda constitucional 95, que criminaliza políticas sociais, né? Querem um Lula, não é, que continue aceitando, não é, a lei de anistia, que não faça movimentos tão contundentes contra ela, né? O Lula, não é, nós perdemos isso no STF, né? Lamentavelmente, poderíamos ter tido indicações talvez mais consistentes do ponto de vista da vinculação com o movimento democrático, para que, pelo menos, o Tratado Interamericano de Direitos Humanos fosse aplicado no Brasil e os crimes continuados da ditadura fossem punidos, né? Lamentavelmente, não tivemos esse entendimento aqui no nosso STF, e durante uma gestão petista, não é? Que implicou na indicação de uma maioria absoluta, não é? De ministro do Supremo por esse governo, não é? Então, é preciso ter clareza, né, que esse retorno, digamos assim, a uma certa normalidade democrática, esse retorno não é, ao antifascismo, ele não é tão radical assim, não. Não é tão radical assim, não. Vamos ver se eles vão topar mexer no entulho do golpe de 2016. Vamos ver se isso aí vai poder ser alterado, não é? Além do mais, também é importante que nós enfrentemos toda a legislação de alienação da soberania nacional que está sendo estabelecida durante o governo Bolsonaro. Uma delas, por exemplo, é a autonomia do Banco Central, e a outra é o novo marco regulatório cambial, que retira praticamente do Estado brasileiro a soberania sobre a nossa moeda, né? Os exportadores podem simplesmente manter as divisas alcançadas, né, com as exportações fora do país, pelo novo marco cambial que vai entrar em vigor. Se pode fazer depósito em dólar nos bancos brasileiros, quer dizer, é uma legislação que coloca o real numa situação de derretimento, não é? Diante do dólar, e nos coloca numa falta total de controle do Estado sobre a moeda. Então, é importante a gente rever isso, e certamente esse movimento é um movimento que vai implicar em tensões com os Estados Unidos. A estratégia de ampliação dos BRICS, eu acho que é, sim, uma resposta importante, mas não basta apenas uma estratégia de ampliação quantitativa. É preciso que nós avancemos qualitativamente na construção de uma legislação que defenda a nossa soberania financeira. Durante esse período da chamada, não é, onda de centro-esquerda na América Latina, nós não avançamos em uma série de aspectos que temos que avançar. Nós não avançamos no enfrentamento com o capital financeiro, nós não avançamos no enfrentamento com o agronegócio, nós não avançamos no enfrentamento com o golpismo, né, com a cultura golpista que permanece nas Forças Armadas, e nós não avançamos no enfrentamento com o monopólio cultural do poder midiático nesse país. Se nós continuarmos nessa posição de passividade, de amor, né, a esses adversários, nós não vamos avançar, não é? Nós não vamos avançar. Então, é muito importante que essa estratégia de ampliação dos BRICS se dê também com uma estratégia
de ampliação da legislação democrática dentro de cada um dos nossos estados e com uma legislação de construção de uma integração regional efetiva. É preciso que a nossa integração regional tenha uma arquitetura financeira soberana, que nós tenhamos um Banco do Sul com critérios de alocação de investimentos públicos. É preciso que nós tenhamos aqui na América do Sul, na América Latina, um fundo de estabilização macroeconômica contra crises internacionais. É preciso que a cooperação efetivamente avance. É preciso que nós tenhamos também uma integração militar, não é, dos nossos países que nos permitam combater golpes de Estado na região. Isso também é absolutamente fundamental. Cadu, 1 minuto, tá? E, finalmente, para a Carolina. Carolina, eu acho que, não é, essas falas do filho do presidente da República, dos ministros, não é, do próprio presidente em relação à China, são completamente desastradas. Agora, a China é um Estado que tem sabedoria milenar. Não é? A China sabe que certas coisas passam. Né? Certas coisas passam e, portanto, a China não vai aceitar criar um problema de Estado com o Brasil, porque um governo porcaria desse, né, sem nenhuma legitimidade, está falando de forma indevida pelo nosso povo. Né? Então, a China, tenho certeza que, não é, como fez, está esperando esse cenário passar para restabelecer, não é, as relações com o nosso país, com a profundidade que nós podemos ter. Obrigado, Cadu, aí, pelas suas palavras. Eu acho que tivemos aí uma abertura à altura desse seminário internacional. Eu vou passar a palavra para a Elian e depois o Sidney vai fechar essa primeira atividade. E lembrando que nós vamos ter a continuidade na parte da tarde, de 14 até as 15h30, o tema Lawfare e as estratégias para a desestabilização das democracias na América Latina. Vamos ter o professor Ricardo Lodge, né, que foi reitor da UERJ, e o professor Miguel Calderon, que é lá da Universidade Nacional da Costa Rica. E de 16 às 17h30, nós vamos finalizar com o tema América Latina e seu papel estratégico na geopolítica internacional. Um dos expositores está aqui presente, o professor Fernando Almeida, né, da Relações Internacionais da UF, e o nosso querido general Bolívar Meirelles, que é pós-doutor em História Política pela UERJ e general de brigada reformado. Foi cassado no golpe de 64. E nesses dois eventos nós vamos ter debatedores, né? Primeiro, o nosso Jorge Folena, que é da Comissão de Direito da Integração, e no segundo, o Joicemar Tejo, que também é da Comissão de Direito da Integração. No primeiro, a Elian vai presidir, e no segundo, o professor Valber Muniz, que também é membro da comissão, professor da Unifor, e também um grande parceiro aí nos nossos eventos de integração regional pela América Latina fora. Então, eu queria voltar a parabenizar e agradecer muito, Carlos, pelas palavras, pela sua exposição brilhante, agradecer a todos aí que participaram dessa abertura e passar a palavra para a nossa querida presidenta Elian Araújo. Grata, professor Sérgio, doutor Sérgio Santana. Nesse momento já do avançar das horas, mais uma vez eu quero aqui registrar os nossos agradecimentos pela comissão, ao professor Carlos, pela exposição brilhante, eloquente, clara, e que está afinada, né, a sua dedicação como pesquisador em temas tão relevantes. E, ao mesmo tempo, o professor Carlos nos conclama, né, a enfrentar esses desafios geopolíticos e não deixar de reagir para que
para que nós possamos nos reorganizarmos, né? E dentro dessa reorganização ele propõe, inclusive, as demandas, né, populares e a relevância de se retomar a essa temática da integração na América Latina. E todas essas iniciativas, inclusive aqui do nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, da academia, das redes intelectuais, das comunidades epistêmicas, né, de fazer participar o conhecimento em ambientes tão diversos e com maior participação da sociedade civil. Então, não nos calarmos diante das ameaças à soberania, ao sistema democrático de direito. Viva a integração, e assim eu encerro aqui com as minhas palavras de gratidão ao professor Carlos, professor Fernando Almeida, ao professor Sérgio Santana, que foi um grande incentivador na organização desse seminário internacional, e o nosso presidente Sidney Sanches, que eu passo a palavra agora. Muito grata. Bom, uma manhã gloriosa, né? Enfim, acho que começamos com uma exposição brilhante do Carlos Eduardo Martins, enfim, que eu já agradeço, enfim, em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros, pela disponibilidade, o pronto atendimento, enfim, num debate tão fundamental, né? Acho que foi uma fala muito importante, muito esclarecedora, enfim, e com a preocupação, né, de uma manifestação crítica bem abrangente. Então, sou Carlos Eduardo, parabéns, foi uma felicidade ouvi-lo hoje pela manhã. Enfim, o nosso seminário, né, segue na parte da tarde, a partir das 14 horas, né, com o tema Lawfare, estratégias para a desestabilização das democracias da América Latina. Agradecer a doutora Eliane, enfim, pela condução, enfim, da manhã, enfim, ao Sérgio Santana pela moderação do debate, enfim, o professor Carlos Eduardo, as perguntas formuladas pelo Sérgio, ele começou dizendo que era uma, depois ele começou dizendo que eram duas, depois ele começou a três, ele acabou em 5 perguntas que, na verdade, enfim, justificaria uma nova exposição, enfim, mas o senhor foi muito feliz, enfim, em sintetizar, porque o tema é muito rico, e a verdade é que demandaria muito mais tempo para o esgotamento da questão, mas, enfim, mas a realidade é provocar o debate, provocar a discussão crítica e, sobretudo, a vontade de termos mais eventos. Então, certamente, o senhor será convidado para avançar nos esclarecimentos formulados pelo Dr. Sérgio Santana hoje pela manhã. Eu agradeço a todos pela presença, agradeço a todos que participaram dessa manhã. Enfim, não deixem de estar presentes à tarde. Enfim, muito obrigado, bom almoço a todos e até às 14 horas na continuidade do evento. Tchau, até a próxima. Obrigado, pessoal. Um prazer. Hasta pronto. Obrigado. Hasta pronto. Obrigado. Valeu.